As fusões é um conceito bem antigo que tem em Dragon Ball, surgindo lá no Dragon Ball clássico, quando é mostrado o passado do Piccolo Daimao, que ele e Kami-sama já foram uma mesma pessoa, só que acabaram se separando. O conceito de fusão ele foi expandido em Dragon Ball Z, trazendo mais duas fusões, sendo a fusão da dancinha e a fusão Potara. Só que algo que é muito chato em relação às fusões é que elas são extremamente desperdiçadas em Dragon Ball. Mesmo sendo um conceito muito interessante, elas não foram bem utilizadas. E no vídeo de hoje você vai entender isso, por que as fusões em Dragon Ball são um desperdício. Mas bem, tá curioso para saber o que eu vou falar nesse vídeo? Já espero que você deixe seu like, a sua inscrição, ative o sino para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Se puder hypar esse vídeo, hypa para estar me ajudando. E é isso, agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Como eu falei na introdução do vídeo, o conceito de fusão surgiu com o personagem Piccolo Daimao, falando sobre seu passado, que ele e Kami-sama eram a mesma pessoa. Após a morte de Piccolo Daimao, nos seus últimos segundos, ele conseguiu botar um ovo, que seria sua reencarnação, que é o Piccolo Júnior, que a gente conhece hoje em dia como o Piccolo. O Piccolo ele se fundiu duas vezes durante a série. A primeira vez sendo com o Neo, lá na saga de Namekusei, quando ele queria enfrentar o Freeza, e a segunda vez foi na saga dos androides, quando ele viu que o poder dos androides era muito grande e ele teve que se fundir com o Kami-sama para assim conseguir bater de frente com os androides e também com o Cell. O conceito da fusão do Piccolo ela é bem simples, ela só serve para aumentar o poder do Piccolo. O Piccolo ele não muda em nada, nem sua personalidade e nem sua aparência, ele só fica mais forte. E isso é algo que muitas pessoas passam despercebido. O conceito mais famoso de fusão que hoje em dia as pessoas conhecem é o que surgiu na saga do Majin Buu, que foi com o personagem Gotenks, que era a fusão do Trunks com Goten, onde eles tinham que fazer uma dancinha em simultâneo e conseguir acertar os dois dedos para assim não ter nenhum erro, já que essa fusão ela tem um conceito, se você errar a dança, a fusão vai dar errado, ou você fica muito magro, fraco, ou você fica gordinho e não consegue lutar direito. Você tinha que acertar a dança para ficar com o poder total. Só que essa fusão tinha um problema, ela só durava 30 minutos, então você tinha que lutar tudo de si para assim o tempo não acabar. Só que essa fusão foi muito desperdiçada, já que primeiramente ela só foi usada de forma canônica por Gotenks. E como o Goten e o Trunks eram duas crianças, eles nunca levavam a sério, porque um dos problemas das fusões é que as fusões elas fundem as personalidades dos indivíduos. E uma coisa que eu percebi que parece que ela funde o pior lado. O ser que se forma nunca tem uma personalidade madura, com exceção do Gogeta do filme e do Gogeta do Broly, que ali eles têm uma personalidade mais madura e não falam muito. As outras fusões, todas elas, Vegito, Gogeta do GT e Gotenks, todas elas tinham personalidades bem zoeiras que não levavam nada a sério. E justamente esse é o problema das fusões serem um desperdício. Porque basicamente, se você perceber, nenhum vilão foi derrotado por uma fusão. Com exceção do Janeba e entre aspas do Broly. Já que o Broly ele não chegou a ser derrotado, já que ele foi teleportado para outro planeta. As outras fusões elas não derrotaram nenhum inimigo, justamente pela questão delas ficarem brincando, nunca levando a luta a sério. Começando pelo Gotenks, pelo fato de ser duas crianças, coisa boa não ia dar dessa fusão. Só que o maior problema dessa fusão é justamente porque ela é uma fusão fraca, porque juntando os poderes do Trunks junto com o Goten não dá muita coisa, eles ficam mais ou menos ali no nível um pouco acima do Goku em Super Saiyajin 3. Então essa fusão nunca foi bem utilizada justamente porque os moleques eram muito fracos. Porém essa fusão foi desperdiçada em outros momentos. Lá em Dragon Ball GT, quando alguns guerreiros Z ali saem do domínio do Baby e querem enfrentar ele, Trunks e Goten têm a ideia de fazer a fusão. Só que são impedidos pelo Goku porque o Goku fala que aquilo não seria suficiente para derrotar o Baby Vegeta. E cara, eu acredito que não só eu, mas como muita gente ficou com ódio dessa fala do Goku, justamente porque muita gente tinha curiosidade para saber como seria o Gotenks adulto. Eu sei que hoje em dia já existe o Dragon Ball Heroes que mostrou o Gotenks adulto, mas eu particularmente eu finjo que Dragon Ball Heroes não existe. Pra mim, eu deixo ele lá no canto dele e eu no meu. Faz de conta que esse negócio não existe, eu não considero. E Dragon Ball GT na época que era canônico, cara, quando eu assisti, eu fiquei com muito ódio disso, porque eu queria ver o Gotenks adulto, só que não foi mostrado justamente porque o Goku falou, não é suficiente para enfrentar o Baby. E bom, recentemente no filme Dragon Ball Super Super Hero, Goten e Trunks já estão pré-adolescentes, já estão um poucos maiores. E eu fiquei ansioso para ver como seria a fusão deles. E cara, eles fizeram a fusão no filme, mas infelizmente ela ficou uma fusão gorda.
E novamente a gente não viu o Gotenks como ele é pré-adolescente e a gente não viu o seu poder, o que me deixou com bastante raiva, porque parece que é uma piada de propósito que a Toei faz pra gente não ver o Gotenks tão cedo de forma canônica. O Gotenks também já apareceu em um filme de Dragon Ball, né, que é o filme do Hyuga, mas também ele não fez praticamente nada. Foi uma fusão que só serviu ali para ser um alívio cômico. E cara, isso me irrita um pouco, porque o Goten e o Trunks são personagens que têm bastante potencial, e principalmente juntando os poderes dos dois, fazendo uma fusão, mas mesmo assim são desperdiçados com a fusão, já que eles ficam muito zoeiros e a fusão deles só serve para ser um alívio cômico. A próxima fusão que acabou surgindo em Dragon Ball foi o Vegito, que foi a fusão dos brincos Potaras do Goku e com o Vegeta. E essa fusão em relação a lutas, ela foi até que bem aproveitada, já que a surra que o Vegito dá no Majin Gohan, cara, é simplesmente lindo. Essa luta é muito boa, porque é muito gostoso você ver o Majin Gohan sendo humilhado. O problema dessa fusão foi que o Vegito ficou tão arrogante que ele demorou demais para derrotar o Majin Gohan, o que acabou que o Majin Gohan absorveu os dois e eles dois dentro do estômago do Majin Buu foram separados. Um conceito interessante que tinha lá no Z, que a fusão Potara era uma fusão permanente, ou seja, ela ia durar para sempre. E uma coisa até que engraçada é que os próprios personagens se questionaram o que ia acontecer com a Tite e com a Bulma, né? Se o Goku e o Vegeta ficassem fundidos para sempre, com quem o Vegeta ia ficar? Se era com a Bulma ou com a Tite? Eu achei muito engraçado isso, porque naquele momento ali é uma situação muito crítica e os caras estavam pensando nisso, né? Para saber com quem o Vegeta ia ficar, se era com a Bulma ou com a Tite. Só que eles acabaram sendo separados. Só que lá em Dragon Ball Super teve um retcon que falou que a fusão Potara permanente ela só dura com quem é Kaioshin. Só que Dragon Ball Daima, né, fez outro retcon por cima disso aí. Mas enfim, vamos deixar o Dragon Ball Daima de lado, vamos focar aqui só no Z, no Super. Enfim, no Super falou que essa fusão só durava 1 hora com pessoas que não eram Kaioshins. Então, por exemplo, eu ou você aí que está me assistindo, se a gente fizesse a fusão com os brincos Potara, a gente só ia durar 1 hora e depois ia se separar. E devido a isso, em Dragon Ball Z, o Vegito não conseguiu derrotar o Majin Gohan, porque quando o Goku e o Vegeta foram enfrentar o Kid Buu, os dois ficaram com birra para enfrentar o Kid Buu com os brincos Potara. Eles não quiseram. Então, novamente, o Vegito foi desperdiçado. A gente não viu o poder total do Vegito. Mas eu vou dar uma colher de chá pro Vegito, porque pelo menos ele traz uma luta muito épica dele contra o Majin Gohan. E o Vegito, ele apareceu novamente em Dragon Ball, no caso, no Dragon Ball Super. Só que, cara, eu considero a aparição do Vegeta em Super Saiyajin Azul como uma piada de mau gosto. Porque naquela situação crítica que tava Goku Black fundido com Zamasu, eu achei que ia ter uma luta super foda de duas fusões. Só que a fusão do Vegito no instante acabou, porque falaram que o Vegito consumia muita energia e a fusão dele não durou nem 1 minuto direito. E como o Vegito é um cara que fica brincando, ele passou a luta toda brincando com o Zamasu e não levou as coisas tão a sério, e acabou que o Goku e o Vegeta se separaram. E assim foi o final do Vegito em Dragon Ball, foi a última vez que ele apareceu. E cara, essa aparição dele no arco Black foi uma coisa que me decepcionou bastante, porque ele tinha poder suficiente ali para derrotar o Zamasu ou fazer um grande estrago nele. Só que sua fusão acabou, e acabou que tiveram que, na minha opinião, forçar um pouco o Trunks do futuro derrotar o Zamasu daquela forma e depois chamar o Zeno para apagar ele. Mas sinceramente, na minha opinião, era pro Vegito ter derrotado o Zamasu. Pela primeira vez a gente vê uma fusão derrotando um inimigo. E a próxima fusão que teve em Dragon Ball foi a do Gogeta. A primeira aparição dela não foi canônica, já que sua primeira aparição foi em um filme de Dragon Ball Z, que era o filme do Janeiba. Cara, essa fusão, ela derrotou o vilão. Eu nem devia estar reclamando sobre isso. Só que uma coisa que me decepciona bastante nesse filme é porque o filme enrolou demais. Porque esse filme, a mensagem dele, né? Nossa, vai vir o Gogeta. Vamos ver o Gogeta, um personagem que não é canônico, vai aparecer em Dragon Ball. Porque muita gente, quando assistiu a saga do Majin Buu, ficou curioso para saber como seria uma fusão do Goku e do Vegeta usando a dancinha. Só que ela não tinha aparecido, a fusão que tinha aparecido era a fusão Potara. E nesse filme ia apresentar essa fusão. Só que o problema foi, cara, o Gogeta só aparece lá no finalzinho do filme. E a luta dele contra o Janeiba são poucos minutos, tipo, eu acho que duram uns 2, 3 minutos no máximo. É basicamente o Gogeta dá alguns golpes no Janeiba e usa aquele poder, né, que é tipo uma bola LGBT, e lança nele e derrota nele. E depois disso, o Goku e o Vegeta se separam.
E cara, é uma sacanagem ver que tipo, o filme todo era só o Goku ali enrolando, lutando com aquela versão gorda do Janeba. Depois o Janeba se transforma e só no finalzinho que o Goku e o Vegeta conseguem fazer a dancinha e derrotar ele. Foi bem desperdiçado. Bom, e a próxima aparição do Gogeta foi em Dragon Ball GT, que quando eles foram enfrentar o dragão de uma estrela, que ele tinha se fundido com os outros dragões e estava muito poderoso. Só que esse Gogeta ele sofre do mesmo problema que o Vegito. Ele era muito forte, mas passou a luta toda brincando. Cara, eu acho que o momento assim mais sacana de Dragon Ball GT é no momento que o Gogeta Super Saiyajin 4, ele foi fazer um golpe, né, que era o Final Kamehameha, alguma coisa assim. Eu não lembro o nome do poder que ele ia usar contra o dragão de uma estrela. E simplesmente no momento que ele ia lançar o poder, ele brincou com o dragão e lançou confete. Cara, isso foi broxante no momento que eu assisti. E o resultado dessa brincadeira aí foi que a fusão desfez, porque o Goku estava muito machucado e por conta disso a fusão durou menos tempo do que o esperado. E mais uma vez o vilão não foi derrotado porque a fusão ficou brincando. E pela primeira vez a aparição do Gogeta de forma canônica foi no Dragon Ball Super Broly, onde o Goku e o Vegeta tiveram que se fundir justamente para tentar derrotar o Broly, porque o Broly estava muito forte. E dessa vez o Gogeta ele foi bem usado, mostrando o Gogeta na versão base, em Super Saiyajin e Super Saiyajin Azul. Uma coisa que eu não citei sobre a versão do Gogeta no filme do Janeba é porque ele já aparece em Super Saiyajin. Foi algo que eu sempre achei estranho, porque que ele não apareceu na forma base, já que o Gotenks aparecia na forma base. No filme ele já aparece na forma de Super Saiyajin. Mas nessa versão do Gogeta do Broly, né, ele apareceu mostrando todas as formas. E aqui ele foi bem aproveitado, porém ele não chegou a derrotar o Broly, porque no último momento o Broly foi teleportado para outro mundo. Então assim, aqui pela primeira vez eu acho que foi uma forma da Toei se redimir com a gente e mostrar, olha gente, uma fusão fazendo um bom trabalho. E uma coisa interessante sobre essa versão do Gogeta e também a versão do Gogeta do filme do Janeba é que ele é um cara mais calmo, ele é um cara que não fala muito, ele é muito na dele, muito diferente das outras fusões, o que faz para muita gente o Gogeta ser a fusão preferida. Mas para mim, na minha opinião, eu ainda gosto mais do Vegito, eu acho ele mais debochado e mais engraçado. Mas muita gente gosta mais do Gogeta justamente por ele ser maduro. E devido a tudo isso que eu falei, eu acho muito desperdício as fusões, porque é um conceito muito interessante, elas são muito poderosas, porém uma coisa é chata porque elas nunca derrotam o inimigo, sempre ficam com aquela coisa, ficam brincando, não levam a luta a sério, ficam muito arrogantes. E cara, isso torna chato, no começo é legal, é engraçado, mas depois se torna chato, porque hoje em dia quando a fusão aparecer novamente em Dragon Ball, ela não vai ser tão animadora assim pra gente, porque a gente vai pensar, nossa, ele não vai derrotar, ele vai só ficar brincando e não vai fazer nada. Uma menção rosa aqui é a fusão da Clefla, né, que foi até que bem trabalhada em Dragon Ball Super. Ela tem uma personalidade forte, fica arrogante, só que na versão do anime, né, ela foi derrotada pelo Goku com o instinto superior presságio. E assim, eu não vou julgar, até porque a Clefla, ela é uma antagonista, ela não faz parte do time dos heróis, então a gente já tava torcendo pela derrota dela. Mas eu admito que a Clefla foi bem usada em Dragon Ball Super. Uma coisa que me incomodou, que eu acredito que muita gente que assistiu na época também pensou isso, era que o Goku e o Vegeta iam acabar fazendo uma fusão, né, dos Potara, e o Vegeta ia voltar para enfrentar o Jiren, o que seria algo muito útil e bem sensato. Só que essa ideia não foi colocada, né? Queriam trabalhar mais o Goku no instinto superior e não pensaram em usar isso. Foi uma coisa que eu fiquei pensando na época, pô, eles deviam ter feito isso, já que o Zeno permitiu usar os Potaras, mas eles não usaram. E cara, uma coisa que eu fico triste, porque mano, dava para as fusões derrotar vilões, dava para elas serem bem trabalhadas, mas eles só usam praticamente elas para serem como alívio cômico, e quando usam elas de forma séria, dura pouco tempo e a fusão se desfaz. E por isso que na minha opinião, as fusões em Dragon Ball são um desperdício. Esse foi o vídeo. Agora eu quero saber a opinião de vocês sobre as fusões. O que vocês acham delas? Vocês acham que elas também são desperdício ou não? Enfim, deixe aqui nos comentários. E quais outros personagens que você queria ver uma fusão? Quero ver a criatividade de vocês aqui nos comentários para saber quais fusões vocês queriam ver. E uma coisa interessante, né, um extra aqui para esse vídeo, é que no Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2 existe uma fusão do Tenshinhan com Yantia. E ela é muito bizarra. Enfim, é com essa pérola que eu encerro o vídeo. E eu espero que vocês não tenham se engasgado com o peru nesse Natal, porque provavelmente esse vídeo vai estar saindo depois do Natal. Mas é isso, Feliz Natal pra vocês, um Feliz Ano Novo. Provavelmente esse é o último vídeo desse ano aqui no canal. Enfim, então já desejo um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo pra vocês. É isso, rapaziada, se cuidem e até a próxima ou até 2025. É isso, fui!